gente aproveitar, né? Eu não poderia deixar de falar no dia de Páscoa sobre Páscoa. Quando começou os simbolismos da Páscoa. Quem se lembra quando foi celebrada a primeira Páscoa? Você lembra? Páscoa. Tem esse nome. Primeira Páscoa. Quem se lembra aí? No Antigo Testamento. Por causa da morte Foi quando Israel se libertou da escravidão do Egito, com a morte dos primogênitos, né, desse sinal. E foi com Moisés. E a Páscoa, ela tem muitos símbolismos. A primeira Páscoa foi lá, no Antigo Testamento, com Moisés, o povo de Israel sendo libertado da escravidão do Egito. Mas tudo isso que aconteceu com Israel foi um acontecimento real, sim, mas também simbolizava algo que ia acontecer muito tempo depois, 1440 anos depois, ou um pouquinho mais, Jesus já era adulto. Com Jesus. Páscoa, a palavra Páscoa, ela tem um significado. Por quê? Lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou comemorar a Páscoa, todo mundo ficava dentro das casas, de acordo com o número de pessoas que estivessem ali, ia sacrificar um cordeiro, ou mais de um, ou ia dividir com outra família, todos juntos. Eles iam pegar o sangue daquele cordeiro e passar nas ombreiras da porta. Nós falamos isso aqui numa porta, então eles passavam, né, nas ombreiras da porta. O sangue. Como um sinal. Como um sinal. Todo mundo ficaria dentro da casa e à noite o anjo exterminador, podemos chamar assim, o anjo da morte, o anjo da justiça, ele iria passar por todo o Egito. E onde ele via o sinal de sangue, ele não entrava e não matava o primogênito daquela família. Onde não tinha um sinal de sangue, ele entrava e exterminava o anjo, o primogênito daquela família. E lógico, Deus instruiu isso, todos os israelitas, né, fazerem, crerem nisso. Eles fizeram. Os egípcios não fizeram. Então toda a casa, toda a família do Egito, fora as pragas que já tinham sofrido, todas as casas tiveram um morto. Então, Páscoa era o anjo chegar aqui, ver o sinal e passar por cima. Não é nada. Ou seja, a morte passou daquela casa. A morte não entrou naquela casa. Esse era o significado do nome Páscoa. Então eu vou ler aqui a primeira Páscoa, depois nós vamos ver onde foi aplicado o simbolismo desta Páscoa no Novo Testamento. Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 11. Êxodo 12, vou ler do 1 até o 11 só. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: e agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A
família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. E guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Esse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou o cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nas batentes laterais e no alto das portas das casas, onde comerem o animal. Esta mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes, amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vistas, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queime o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés, cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. É o Páscoa. Aliás, se pronuncia em hebraico Pessach. E o significado eu já expliquei para os irmãos. Então, o anjo da morte, o anjo exterminador, se quiserem falar, ele entrava nas casas que não tinham esta marca de sangue para matar o primogênito da família. E a primeira Páscoa, então, foi aqui, no Egito. O local foi o Egito. O povo de Israel, quando estava escravo, ele era escravo dos egípcios. E essa ocasião da Páscoa foi um marco da libertação. Libertação da escravidão. Logicamente, antes desse derradeiro sinal, os irmãos forem ler lá em Êxodo, vocês vão ver que Deus tinha mandado já, antes dessa aí, 9 pragas. Essa foi a 10ª praga sobre o Egito. E o faraó não queria de jeito nenhum deixar o povo sair. De jeito nenhum. Era a mão de obra dele. E mesmo com as 9 pragas, que foram terríveis, na realidade as pragas foram, todas as pragas, elas foram para, como é que a gente fala? Para acabar com a crença dos egípcios nos deuses deles. Cada praga, na realidade, atingia um deus do Egito. O Nilo, eles consideravam divino. Deus, isso é estranho. As rãs, o Egito tinha deuses com um formato de rã. Cada um tinha um nome. Os animais, o touro, o deus Ra, eles falavam que fazia nascer o sol todo dia, Deus deu escuridão durante 3 dias. Ou seja, cada praga foi um Deus. Deus mostrou aqui isso. Deus não é Deus coisa nenhuma. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Aí depois dessa praga dos primogênitos, houve um clamor dos próprios egípcios. A Bíblia relata que eles falaram: olha, manda eles embora, porque a gente não quer morrer todo mundo. E aí o faraó teve que permitir. Mesmo assim, depois ele foi atrás. Aí morreu todo o exército. Então, após essa praga da morte, lá do Egito, o faraó deixou eles ir. Depois de 430 anos, Israel estava ali. 430. Lembra da chegada da família de Jacó? Lembra de José? Mandou chamar Jacó e toda a família. Foram para lá e eles ficaram lá 430 anos. Então a Páscoa, a primeira Páscoa,
teve esse significado de liberdade da escravidão. Liberdade. Mas era símbolo de algo muito maior que Deus faria. Que na realidade, nós sabemos, por causa de Jesus, que é a libertação da nossa escravidão do pecado. Aleluia. E eu quero agora falar um pouquinho desta comparação da obra de Cristo e daquilo que aconteceu lá com Israel, simbolizado. Então, vamos falar algumas questões, um resumo. Então, o texto, não só esse texto, mas todo o texto ele está em Israel. A Páscoa de Israel tinha que ser no primeiro mês do ano judeu, né? O nosso mês. Nós pegamos aqui o calendário romano, usamos o calendário romano. Mas eles têm, o judeu tem um calendário dele, que é o mês de Abib. Primeiro mês do ano. E nem sempre, vocês já repararam, por exemplo, que a nossa Páscoa nunca é no mesmo dia do mês. Sempre varia de março a abril. Por quê? Porque o calendário judeu, o calendário judaico, a cada 7 anos, eles acrescentavam um mês. Por quê? Eles iam pelo calendário lunar, de 30 dias. Mas não batia certinho com o calendário solar, que tem mais dias, 365. Então, a cada 7 anos, eles ajustavam, colocavam um mês a mais. Por isso que o nosso não dá sempre no mesmo dia do mês, para fazer essa variação. Os judeus eles tinham que ajustar o calendário. O calendário romano já era considerado, já era em cima do calendário solar e não lunar. Tudo bem? Curiosidade, né? Curiosidade. Então era no primeiro mês do calendário do ano. O cordeiro tinha que ser sem defeito, macho, de um ano. Eles tinham que guardar até o 14º, enrolado dele, matá-lo, colocar o sangue nas ombreiras da porta, comer à noite, com carne assada, e o que sobrar, queimar. Não tinha ficar sobras desse cordeiro. E é interessante que o texto fala que eles tinham que comer já preparados para sair. Então fala, vocês têm que estar com sandálias nos pés, lombo cingido, cajado na mão, comer depressa. O pão tinha que ser pão asmo porque não daria tempo de fermentar. Então tinha que ser pão asmo mesmo, porque já estava simbolizando, olha, depois disso, virado de fermento. Isso é a Páscoa judaica. Agora vamos trazer para aquilo que nós hoje comemoramos. A Páscoa espiritual e verdadeira que nós fazemos parte. Aleluia? E aí está em Mateus, Mateus 26. Só 3 versículos ali. Mateus 26 e 26. Mateus 26, 26. Entenderam a Páscoa judaica? Nós ganhamos até um relógio ali, luz para o relógio, depois vamos pendurar aqui. Agora eu estou vendo ali que tem uma buchinha ali. Aí tem uma buchinha no palito. Está vendo onde vai colocar?
sombra, a gente vai virar para lá. Aí o Tito também deu uma tela cinza, né? Que daí a gente também vai tentar pôr uma tela cinza ali para as projeções também. Mano, devagar nós vamos devagar, em nome de Jesus, amém? Mateus 26, 26, diz assim: enquanto comiam, Jesus estava comemorando a Páscoa judaica. Jesus tomou o pão e o abençoou. Jesus pegou dois elementos da Páscoa judaica. Eles estavam comendo Páscoa, tinha ervas amargas, e ele pegou dois elementos. Pegou o pão e o abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. O pão era o corpo, que simbolizava o corpo de Cristo. Depois tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos seus discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que eles dizem: não voltaria a beber vinho até aquele dia em que, com vocês, beberei vinho novo no reino de meu Pai. Glória a Deus. Jesus, então, estava instituindo a Páscoa, a nossa Páscoa, a Páscoa verdadeira, de libertação verdadeira, libertação do pecado, da escravidão do pecado. Aleluia. No Egito foi a escravidão que era nação, estava sob o jugo de uma nação. Mas era assim, da verdadeira escravidão do ser humano. Todo ser humano, ele nasce em pecado. Já nasce. E somente por causa de Jesus Cristo, ele pode ser liberto da escravidão do pecado. A verdadeira Páscoa, ela foi cumprida em Jesus, como nós vemos aqui nos Evangelhos. Aliás, hoje é Páscoa e é o dia de ceia, né? E a ceia é a Páscoa, é a comemoração da Páscoa. Glória a Deus. No texto de Mateus, o próprio Jesus nos mostra o símbolo do pão, que é o seu corpo, e o símbolo do vinho, seu próprio sangue derramado ali na cruz do Calvário, onde ele próprio, o sangue derramado, foi dele. Então ele é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro da primeira Páscoa era símbolo do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, simbolizando que o sangue dele iria fazer com que nós passássemos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade em Cristo. Era este símbolo. O sangue de Jesus, na realidade, ele é espalhado numa porta também, na porta da tua alma, do teu coração. Ele tem que estar lá, no interior da sua alma, no interior de todo aquele que crê. Crê que ele, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus. Tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele é o Cordeiro de Deus que morreu pelos pecados, nossos pecados. Então, a morte espiritual passa sobre nós. Lembra do anjo? O anjo da morte? Então nós temos a porta do nosso coração. A morte espiritual vem. Opa, peraí, isso aqui crê em Jesus. Estou vendo o sinal do sangue dele aqui. Pega e vai embora. Passa. Páscoa. Pesar. Ela passa por cima.
porque nós vamos ter vida, aleluia, vida, liberdade em Cristo Jesus. Isso é a maior maravilha que pode existir na face, que existe na face da terra. Então ela passa por aqueles que têm a marca do sangue de Jesus. Passa. E é pela fé. É pela fé. E estes que têm fé em Cristo Jesus vivem a liberdade dada por Deus para poderem escolher ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Aleluia. Quando você é escravo, você não tem escolha. Você tem escolha? Não. Por exemplo, a escravidão, até hoje existe escravidão em alguns países, por aí ainda existe. E até em países muçulmanos eles falam que não, mas tem. Escravismo praticamente. Já vi aí, não sei se você já viu um caso de brasileiras. Não é 1, 2, 3, não, muitas. E um cara aqui escolheu uma brasileira, que ele escolheu lá e ia sacrifício. Vamos lá na minha casa, a gente vai em casa, vai levar, vai embora. A mulher iludida. Chegava lá, ela virava escrava na casa dele. E não podia sair, tomava um passaporte, tomava um documento, não falava a língua, não isso nada. Os outros, ninguém estava nem aí. Até hoje tem isso. Alguns países lá na África que raptam, às vezes cristãos, principalmente meninas, mulheres, para fazerem de escravas. Às vezes escravos sexuais. Ainda existe isso, ainda existe. Então a escravidão é um jugo que você não faz aquilo que você quer, você faz o que o outro quer. E que o outro força você. Se você não fizer, você é castigado. Isso é escravidão. Quando a gente fala que o ser humano é escravo do pecado, significa que ele não tem escolha a não ser pecar, a não ser fazer as coisas e não consegue agradar a Deus. Às vezes ele pode até fazer pensando que está fazendo uma coisa boa, mas ele faz sem agradar a Deus. Mas aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e entregou sua vida para ele foi liberto da escravidão do pecado e tem escolha de fazer as coisas para agradar ao Senhor, para ter comunhão com Ele, para ser liberto da escravidão do pecado e estar a caminho do céu. Aleluia! Aleluia. Que escravidão terrível que é espiritual. Então, os elementos dessa Páscoa instituída por Jesus foi o memorial que a gente chama de ceia do Senhor. O pão, representando, simbolizando o corpo de Deus. E no nosso caso, o suco de uva, o vinho, é o sangue de Jesus, que purifica de todo pecado. Então, o crer no Senhor Jesus Cristo, como Jesus mesmo, em outros textos lá de João, por exemplo, ele fala: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue para ser salvos. Espera aí, ele vai ter que pegar o corpo de Jesus? Não. Simbolicamente, pela fé. E ele dá aqui os símbolos para a gente estar fazendo, comemorando, lembrando o que Jesus fez por nós. Aleluia. Aleluia. Ontem, por exemplo, eu vi no canal lá que estavam passando aquele filme Paixão de Cristo, o último, saiu, né? E o filme ele tem, é o que, vamos dizer assim, o que mais se aproximou na questão do sofrimento, que é a paixão de Cristo, o sofrimento de Cristo nos últimos momentos dele aqui na terra, e o que ele sofreu para salvar. Que às vezes a gente fala: Jesus, lá no Getsemane, a gente não tem ideia do sofrimento que foi. Jesus foi açoitado, a gente não tem ideia
que era aquele açoitamento. Esse filme representa mais próximo da verdade. O peso dele que ele estava sentindo ali, no Getsemane, não era simplesmente, eu vou sofrer fisicamente. Não era simplesmente isso. Lembra que em Lucas que fala, Jesus fala assim: Pai, se possível, se afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha, mas a tua vontade. Ali ele estava como ser humano, ele tinha que vencer como ser humano, porque ele tinha que enfrentar sofrimento e morte. Tem um texto da Bíblia que fala que os anjos vieram e o confortaram, mas era ele que tinha que sofrer. Os anjos podiam até confortar, mas ele sabia, era ele. E esse cálice, quando ele fala cálice, Senhor, afasta de mim esse cálice. O que tinha nesse cálice? Prepararam para pensar? O que tinha nesse cálice? Era o seu pecado. Era o seu pecado lá. Isso. Tá bom? E o peso desse cálice é o peso de escravidão e morte espiritual no inferno. Esse é o peso. E veja, é o peso nosso, de todas as pessoas que vivem hoje, que aceitaram Jesus, estão lá. Todas as pessoas que viviam naquela época e todas que já viveram eram, e aqueles que creram, então, no Antigo Testamento eles criam para frente. Eu creio que Deus vai dar a libertação através do sacrifício do Cordeiro. Eles não tinham uma visão total ainda, mas eles creram. E nós olhamos para trás, porque já aconteceu a história. Nós também cremos. Quantas pessoas já podemos dizer que hoje, que entregaram já a sua vida a Cristo, e quantas durante a história já entregaram, estão hoje lá no céu, só aguardando o final dos tempos? Será que dá para imaginar? Se hoje nós temos no planeta Terra, estimado em 7 bilhões, quase 8 bilhões de pessoas, estão vivas, mas está morrendo gente toda hora, está nascendo gente toda hora. Quantas que será que já existiram na história? O peso desse cálice era o pecado de todos nós. Então Jesus não só sofreu fisicamente a dor da morte, mas ele sofreu sozinho o peso dos nossos pecados. Dá para imaginar isso? Físico e espiritual. E quer saber de uma coisa? Só ele suportaria. Só ele suportaria. Só ele. Isso que tinha que ser ele. E foi a tal ponto que lá na cruz ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? Veja, ele e o Pai eram não perfeito, mas naquele momento era só Jesus Cristo, homem sofrendo ali na cruz. Não deixou de ser Deus, no momento algum, mas ele estava no físico sofrendo. Ele foi o único que ficou realmente sozinho na história de toda a humanidade, que teve que passar sozinho. Tinha que ser ele sozinho. Por exemplo, no filme mostra só um dos evangelhos que fala: o Simão Cireneu o ajudou a carregar a cruz.
O que Simão cedeu poderia fazer? Só carregar a cruz fisicamente. Mais nada. Mais nada. O que nós poderíamos fazer? Nada. Era Jesus. Foi Jesus. E graças a Ele eu estou aqui. Aleluia. Eu estou certo e convicto que eu estou a caminho do céu. Você também, amém? Você tem essa convicção, amém? Se você não tiver essa convicção, dobre seu joelho e entregue sua vida a Cristo. Ah não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Como eu disse, ninguém pode fazer nada pela salvação. É Ele, é você entregar por fé, de coração a Ele. Ah não, mas eu sou bonzinho. Tá, qual é o que significa bonzinho para você? Ah, eu não rato, não roubo, não mato, não faço isso, eu cuido bem da minha família e tal. Mas padrão mais humano, né? Para ser bonzinho. Por que você não se compara a Jesus? Ah, não tem comparação. Pois é, esse é o nosso desafio. Ele fez isso por nós para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele e buscássemos no exemplo dele sermos bonzinhos. Mas não é você ser um bonzinho que vai fazer com que você seja salvo ou não. É a tua fé, a tua entrega de coração, tua vida a Ele. Crer de todo o coração que Ele, toda a glória, toda a honra, todo o louvor pertence a Jesus Cristo. A graça veio por meio dele, a salvação veio por meio dele e ele dá a quem quiser, ou seja, aquele que crê. E eu sou um dos que creio. Quem mais crê? Aleluia. 1 Coríntios 5, 7 diz assim, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então, fazendo essa comparação, da Páscoa antiga e Jesus cumprindo a Páscoa na vida dele. Somos bem-aventurados porque a verdadeira Páscoa já aconteceu. O Cordeiro, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, sendo o próprio Deus, veio a este mundo. Eu já expliquei para vocês por que Jesus tinha que ser homem e Deus ao mesmo tempo, para poder ser salvo. Já expliquei que ele ressuscitou. Ele deu a vida e voltou a tomá-la. E dá vida a todo aquele que quer. Então só Deus que pode dar vida. Vida. Se ele fosse só homem, ele só podia dar uma vida para outra pessoa. Então tinha que ser Deus, que ele pode dar vida e vida para quem quiser. Aleluia. Então ele oferece essa verdadeira vida a todo que crê. E ele é o único e suficiente Salvador da nossa vida espiritual. Aleluia. Esse corpo vai um dia sair daqui. Quando ele sair, eu vou continuar a existir. Onde Cristo está. Aleluia. Eu também. Eu vou. Quem mais vai? Quem mais? Então, só para a gente fazer essa comparação, aqui. Escravidão do Egito. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Páscoa do Antigo e a Páscoa do Novo. Então, a Páscoa do Antigo era a escravidão sobre o Egito. A Páscoa do Novo Testamento em Cristo, a escravidão espiritual do pecado. O agente opressor no Antigo Testamento era o faraó. E aqui, o agente opressor é o diabo. O cordeiro pascal do Antigo era um animal humano, cabrito ou ovelha. O cordeiro pascal da verdadeira Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Lá tinha o sangue na verga da porta, e aqui é o sangue na verga desta porta. Esta. O anjo lá, no Antigo Testamento, o anjo da
da morte passa por cima, né, das portas que tinham o sinal do sangue. Hoje, a morte espiritual passa por cima da nossa vida, da nossa alma e do nosso espírito e não nos atinge. Aleluia! Lá, eles ficaram livres para a terra prometida. Eles tiveram que lutar, morrer, pecar. Aqui nós estamos livres para viver para Cristo, para ter uma eternidade com Ele. Aleluia! Uma salva de palmas. Aí sim. Então, meus irmãos, hoje nós estamos comemorando vida eterna. Ah, pastor, mas eu ainda sofro ainda com o meu corpo. Você sofre com o seu corpo, mas se você permanecer em Cristo Jesus e crendo, esse corpo, de qualquer maneira, você vai deixar ele, porque aqui é passageiro. Nesta terra, aqui tudo, absolutamente tudo, é passageiro, inclusive esse corpo. Mas você não é só corpo, você tem alma e tem espírito, que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E todo aquele que crê, o seu espírito, todo aquele que crê em Cristo, o seu espírito passa da morte espiritual para a vida espiritual e vai alcançar a eternidade com Ele. Aleluia! Aleluia. Então, Páscoa, por exemplo, apesar de a gente ter usado um brindezinho aí, né? Chocolate, pode comer, come chocolate se quiser. Você gosta de chocolate, eu gosto de chocolate. Muito disso, só quem é diabético não pode comer chocolate, né? Aí não, tem que evitar. Não só chocolate, qualquer doce. Até frutas muito doces, que é um diabético tem que evitar, ele está sempre controlando. Mas não tem problema. Mas lembre-se, Páscoa é Jesus Cristo na nossa vida. Ah, nós vamos reunir família. Ok, eu vou lá, eu vou almoçar na casa da minha mãe. Cada um vai, sei lá, comemorar como você achar melhor com a sua família. É bom. Aliás, valorize a sua família, sim. Mas Páscoa é muito mais do que reunião de família. Páscoa é Jesus Cristo. Páscoa é a vitória que Cristo conquistou lá na cruz para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Sem Cristo, sem Páscoa. Sem Cristo, todos nós, todos, sem exceção, estaríamos condenados para uma eternidade sem Deus, chamada inferno. Inferno, Sheol. Mas graças ao Deus encarnado, Jesus Cristo, nós podemos comemorar a Páscoa, a passagem da morte para a vida, da escravidão do pecado para a liberdade em Cristo Jesus. Então, comemore mesmo, festeje, agradeça ao Senhor, mas principalmente, meu irmão, ame-o de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Seja fiel a Ele, cultive um relacionamento com Ele, de compromisso com Ele, com Jesus, com o seu reino. Cultive isso todos os dias que você ainda estiver aqui nesta terra, porque essa terra passará, mas a sua vida com Cristo não passará. Aleluia. Então, só tem uma coisa a fazer. Obrigado, Jesus. Obrigado. Você quer agradecer a Deus? A gente vem agora comigo e agradeça. Obrigado. Fale com Ele, fala, Jesus, obrigado pela tua obra aqui nesta terra, que o Senhor veio a este mundo, tomou a forma de ser humano, viveu aqui como nós, se esvaziou da tua glória. O Senhor não quis usar a tua glória, não quis usar que o Senhor tinha que vencer como ser humano. E o Senhor na cruz do Calvário, e o Senhor sofreu, o Senhor foi chicoteado, o Senhor foi açoitado, foi humilhado, foi espezinado. E lá na cruz do Calvário o Senhor venceu, derramou o teu sangue
por amor a todos nós. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu oro essa hora e agradeço o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E agora nós vamos então lembrar. Vou comemorar. Lembrar que Jesus Cristo, Ele derramou seu sangue por nós. Ele esteve aqui. Ele venceu a morte. Ressuscitou ao terceiro dia para nós. Graças a Deus por aquilo que Ele fez. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Obrigado, Jesus. Obrigado. Senhor, fortalece-nos cada dia. Eu quero agora ler um texto. Você pode pegar isso. Primeiro nós participamos todos juntos, né? Com pão, depois com o nosso suco de uva, que representa o sangue de Jesus. Eu achei que essa embalagem é mais fácil do que a outra. Quantas vezes eu fiz assim, pelo menos é mais fácil. 1 Coríntios 11, 23, está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Esse pedaço do pão é o corpo de Cristo? Não. Ele simboliza. É para nos fazer lembrar. Assim como a bandeira brasileira, ela não é o país. É um símbolo para nos fazer lembrar. Isto é um símbolo para nos fazer lembrar que Jesus deixou seu corpo ser rasgado. Então levante agora e ore comigo, agradecendo a Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, porque por amor o Senhor enviou o seu Filho. O seu Filho, por amor, se deixou rasgar o seu corpo para que nós pudéssemos ter vida espiritual e pudéssemos ter condições de viver aqui nesta terra, caminhando com fé para o céu. Obrigado, meu Pai. Obrigado pelo que o Senhor fez, Jesus, na cruz do Calvário. Nós abençoamos agora, consagramos este pão, porque isso representa aquilo que o Senhor fez por nós. Símbolo do seu amor. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Símbolo também para nos fazer lembrar. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até o fim. Está aqui o símbolo do Senhor Jesus. Senhor Jesus, obrigado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário. Nós não fazemos ideia do tamanho do sofrimento que o Senhor teve, físico e principalmente espiritual, para que nós pudéssemos estar aqui, lembrando, comemorando aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Senhor, consagramos agora este suco de uva como símbolo do teu sangue, para lembrarmos que o Senhor se entregou por amor a todos nós. Muito obrigado, Jesus. Te louvamos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por ter se sacrificado lá na cruz. Obrigado porque o Senhor foi o nosso Cordeiro Pascal imolado. O teu sangue puro, carmesim, que nunca pecou, foi derramado, sangue inocente, por causa de cada um de nós, impuros, pecadores, para que nós pudéssemos então crer, para que nós pudéssemos colocar diante de Ti o peso da nossa condenação eterna, o peso do nosso pecado. Eu oro, exalto e engrandeço o Teu santo nome, porque o Senhor demonstrou tamanho amor por cada um de nós. Obrigado, meu Pai, abençoe agora cada um dos Teus filhos, e que nós possamos sempre estar lembrando, não só hoje, no dia de Páscoa, não só quando nós estivermos comemorando na ceia do Senhor, mas todos os dias da nossa vida, lembrarmos o grande amor que o Senhor teve por nós, e assim nós possamos ser fiéis a Ti, fazendo aquilo que lhe é agradável, Pai, como forma de agradecimento, nunca para obter salvação, porque o Senhor já obtivesse por nós, e nós tivemos fé na Tua ação na cruz do Calvário. Te louvamos e agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo permaneça com cada um dos irmãos que os acompanhem durante a semana e até quarta-feira na oração. Se Deus